gravando. Apresentar a Thalita. A Thalita está trabalhando comigo agora com orientação conceitual. Os trabalhos já existiam, mas ela entrou agora para dar uma ajuda a gente. A Pini é nossa assistente de direção. Insistente. E é isso. O Rafinha da luz. Interno. Thalita. Queria dizer boa noite, agradecer o convite do Max por essa conversa, a presença da Vera, sala. A gente andou conversando nesses ensaios, desde que o Marcos me convidou para acompanhar o processo de criação. E aí, na verdade, o que é? Eu acho que eu só vou fazer o papel aqui de colocar algumas questões, abrir para uma conversa sem nenhuma pretensão de chegar a lugares, né? Bem tranquilo, né? Nesse sentido assim, de criar respostas, não são necessariamente perguntas, mas algumas inquietações mesmo sobre esse processo esse modo de produção em dança, que se deixa atravessar, né, por um campo de misturas entre diferentes linguagens, né? Pode-se chamar de linguagem ou não, mas enfim, eu prefiro não categorizar tanto assim de das artes plásticas, literatura, dança, teatro, mas como um campo de misturas que constitui esse território de um dizer, né, do artista, como algo que só pode ser dito dessa maneira, só pode ser feito dessa maneira, e não como uma necessidade de se enquadrar num discurso do que é contemporâneo, dança de pesquisa, o que é chamado de dança de pesquisa hoje. Então, acho que abrindo essa conversa mais para falar de como essas referências de diferentes lugares, modos de dizer, potencializam, né, esse modo de produção em dança hoje. Assim. E que permite, né, a dança como uma prática que não se limita, não se restringe a uma coisa puramente conceitual. Porque, não sei, acho que uma das coisas que a gente ficou pensando sobre essa questão, que não é só estética, né? Não constitui só um território estético ou poético da dança, mas uma necessidade, uma urgência mesmo, existencial. Né? Esse modo de fazer não tá apartado de uma questão urgente mesmo, de dizer sobre si mesmo. Bom, e aí esse território, esse modo, né, de agregar diferentes formas de dizer, no meu ver, ele constitui, essa estética tem também a sua própria política. Um aspecto que, nesse momento, a gente está vendo, né, o quanto existe uma certa tendência na dança chamada de pesquisa contemporânea de trazer muitas ideias e conceitos, né, de diferentes lugares, de diferentes campos de saber. Mas como que o artista se coloca diante dessas várias informações, não como uma tentativa de se adequar a um modismo, a uma ideia preconcebida, a um caminho já percorrido por todos, mas mais como uma necessidade mesmo de dizer dessa maneira e não de outro modo. E como que esse corpo dá conta, né, de tudo isso? Porque a gente estava pensando são tantas informações, né, não interessa se
das artes plásticas, ou do próprio ver a Vera dançar, ou do próprio ver. São muitas informações, né? Um excesso. E que tempo é esse que o corpo tem que ter para processar essas informações, né? E para transformar numa coisa que para ele é urgente, dizer daquele jeito. Então tudo cai, na verdade, é só para a mesma história de quase sempre, que a gente sempre volta nessa questão, né? Do tempo, do fazer, do tempo do corpo realmente entender aquilo que está permeando, né? A história daquele corpo, a vida daquele corpo. Que tem a ver com o processo de pesquisa, que tem a ver com modos de produção, né? Porque a gente está sempre questionando essa ideia de que como que tem muita gente que consegue fazer vários trabalhos todo ano, 1, 2, e como é que esse corpo dá conta, né? Sem julgar ou não. E aí a gente ficou, enfim, tentando refletir em cima disso. Porque já é tão difícil, por exemplo, esses trabalhos já tem desde 2006, são 7 anos, e ainda tem coisa para trabalhar, e ainda tem, né, está em constante. Talvez, assim, não sei, pegando algumas coisas que você já foi falando, eu acho que essa discussão, que é muito complicada, hoje quando se fala dança de pesquisa conceitual, bom, em primeiro lugar, eu acho que não existe nenhuma produção que não tenha conceito. Então, essa separação entre a dança conceitual e outras, toda qualquer produção, ela tem um conceito. Então, eu acho que daí a gente tem que eliminar essa fala de essa separação, aquilo é dança conceitual, aquilo não é. Porque todas têm, pode ser um conceito com mais complexidade, outros podem ter menos complexidade, né? Pode ainda estar mais incipiente essa produção desse conceito, mas não tem nada que não tenha conceito. Então, eu acho que aí a gente já pode começar a pensar, eliminar essa oposição de dança de pesquisa e dança de pesquisa, conceito, porque virou um jargão que não nos ajuda em nada. Porque o artista, quando se debruça, ou qualquer outro fazer, quando se debruça sobre alguma coisa, ele vai criando seus próprios conceitos. Esse conceito ele não está antes, mas ele vem no fazer. Né? E eu acho que talvez aí o que exista seja alguma, não sei se é confusão a palavra, não sei, depois se eu lembrar de uma melhor eu falo. Que eu acho que são apropriações de lugares diferentes que andou muito em voga, que eu acho que tem um lugar que é uma construção conceitual, mas que vem de um outro lugar, que são autores que escrevem sobre dança, que é este formato que aparece como escrita, né? E tem um formato que é conceitual, que é estruturado e que aparece como dança, aparece como teatro, aparece como cinema, aparece como vídeo. E eu acho que cada um, por produzir os seus conceitos, o conceito se produz nesse fazer, ele produz também discursos diferentes. O que às vezes acontece que a gente pega um discurso de um lugar e cola no outro. Eu acho que isso acontece muito quando a gente lê projetos. Né? Você pega lá, então você começa a falar de Deleuze, de não sei quem, de Guattari, de Einstein, entendeu? Você vai embora e tá, mas qual é a fala sobre o seu fazer artístico? Que você também constrói um conceito nessa fala e que ela é organizada de uma forma diferente quando você vai de um texto filosófico. Eles se conversam, sim. Você troca, eles se conversam, se complementam em termos de ideias, mas eles são campos muito diferentes. Nesse sentido do que eu falo, que não existe produção artística ou qualquer outra coisa sem conceito. Né? E o que tem, às vezes a gente empresta de um outro lugar, aí fica esquisito. Sabe, se eu emprestar da teoria da relatividade para falar do meu trabalho, ou do dele, ou de qualquer outro, entendeu? Vai ficar uma coisa assim, meia...
sabe? Forçado. Porque uma não está dando conta da outra. Eles podem ter até pontos de contato. De diálogo. Né? Então, acho que seria interessante a gente parar de separar a dança conceitual de pesquisa. Na verdade, se você produz alguma coisa, não tem como você não estar pesquisando. A não ser que você só faça assim uma rejunção de coisas no mesmo local, né? E talvez pegando um pouco essa coisa que você falou dos trabalhos, eu fiquei pensando vendo os 3 trabalhos, que eu assisti agora, os 3 trabalhos que ele me chamou, eu já tinha visto esses 3 trabalhos, até foi interessante porque quando você foi fazendo, eles tinham tempos muito diferentes, assim, um foi numa época, depois de um ano, 2 foi outro, depois de uma... E agora, vendo os 3 numa sequência, me fez pensar uma coisa que como é que olhar para esses 3 agora nessa proximidade, olhar para um afeta o olhar para o outro, sabe? Eles se conversam e você produz um outro entendimento, que é o entendimento do conjunto desses 3 trabalhos, porque eles têm uma discussão que permeia todos, né? Pelo que você estava falando, vai me completando, senão eu vou embora. Vai falando. Tudo certo. Né? Aí ficou mais claro esse desaparecimento, sabe? Essas questões que você trouxe, ficou mais claro e é engraçado como um faz você reler diferente o outro. Essa discussão veio outro dia, tem uma coisa interessante, tem um aluno nosso lá, Rodrigo, fez uma tese, uma dissertação de mestrado sobre curadoria. E o que ele levanta, né, como hipótese, é que a curadoria, quando ela é feita, quer dizer, você vai escolher um determinado jeito de determinadas obras e você vai ter uma discussão sobre aquelas obras. Quando você faz determinado tipo de curadoria e se você pensa sobre ela e tem uma proposta, você elabora, conhece aquelas obras, então por que você está colocando aquelas obras juntas? Você acaba por produzir um outro entendimento de cada obra por elas estarem num conjunto de obras. Né? Então, você, na verdade, você produz quase que não chega a ser uma obra, mas você produz um novo lugar, porque ao colocá-las juntas, você produz discussões que separadamente elas não estavam lá. Aí eu fiz um paralelo olhando os seus trabalhos, assim, de ver os 3 juntos, né, uma semana cada um, de ver um e ver outro, assim, ele produz um outro entendimento pelo conjunto. Sabe, tem a discussão de cada um, mas tem uma discussão que é do conjunto. E talvez aí venha esse lugar de que como é importante a gente assistir muitas coisas, porque uma te faz reler a outra. Te dá instrumento. Né? Uma te faz reler a outra, que é o que o Rodrigo propõe. Eu estou simplificando demais, ele que não me escute aqui falando da dissertação dele, nessa simplificação total e banal, mas não, porque é muito legal o trabalho dele. Pode ler uma tese. Eu fiquei, desculpa te interromper, mas eu fiquei pensando muito na última Bienal. Tinha essa proposta de trazer séries e grande, assim, um conjunto grande de obras de artistas, não mostrar só uma coisa, não um fragmento, mas mostrar, sei lá, processo mesmo. Sim. E você, relê o outro, sabe? Até ajuda a reler o outro, sim, né? Sim, então você vai produzindo um outro olhar quando você propõe um determinado conjunto de coisas que estão lá, né? No caso, são as suas 3 obras. E foi muito interessante ver essas obras próximas umas das outras, assim, próximas no tempo, né? Eu tô
Quer falar alguma coisa no fim do caminho? Não. Fica quieto. Depois se alguém depois for perguntar alguma coisa, eu respondo. Não, vai. Mas eu acho que não, mas é isso mesmo. Levantando umas coisas pra gente discutir, do que a gente talvez, discutir um pouco, de abrir pro... Não, tem coerência até nesse sentido, até para mim mesmo, né? Para essa ideia de também, né, que a gente fala sempre, cada vez que a gente revisita um trabalho, o corpo está diferente, né? Então o corpo vai solucionando aquelas coisas de um outro jeito, né? Até mesmo de ontem para hoje, né, foram fazeres diferentes, né? Então eu acho que é isso mesmo, essa ideia de revisitar, até mesmo para ter entendimento do que a gente está fazendo, né? Porque às vezes quando a gente faz um projeto parece que tem que ser aquela obra, a obra do Senhor, e aquele tem que ser o máximo, porque senão você não vai ganhar mais nada, porque senão está cortado de tudo. Está cortado de tudo. Muda o foco, né? Aí todo mundo fala de processo, mas ninguém vai ver os trabalhos com essa ideia, né? De que, né, a coisa está indo, está em movimento, não está pronta, não tem nada pronto. Não tem... Nesse sentido, quando ela fala dessa política, quando a gente propõe revisitar, é um jeito também de fazer essa política, de insistir, de dizer, gente, volta aqui para ver essa caralho aí, para ver se vocês... Né? Então, de insistir e de revisitar para a gente e para o público, porque o sentido de fazer também é vocês, né? Tá aqui. E que o quanto para mim, por exemplo, eu sei que é difícil, que tem essa mesma história, tem um monte de espetáculo de dança, tem um monte de informação, então não dá para as pessoas verem tudo, né? Mas que eu fico super feliz quando alguém consegue ver os três, porque eu acho que cria um campo de entendimento maior, como você disse, né? Você não vê só aqui aquela obra como uma, né? Mas você associa e vai, né? Vai costurando, porque quando eu insisti em fazer a trilogia, não é para inventar um outro nome de projeto, ou não é para inventar, é para justamente tentar dar continuidade ao que é, de um outro jeito, enfim. Acho que tem alguns, sei lá, autores atualmente que trazem um pouco, quando você fala processo, para a gente entender o que é isso, que não é algo que vai estar pronto, porque não vai estar pronto nunca, é pensar um pouco na ideia de o que é arqueologia. A arqueologia é um lugar que nunca está pronto, porque você vai lá, você acha um sítio arqueológico, aí você junta lá, acha uma panela, não sei o que, um ossinho, né? Você fala, bom, você levanta hipóteses, aquilo pode ser, então era assim. Passa um tempo, você descobre uma outra coisa que refaz todo aquele entendimento. Você fala, nossa, então não era bem assim, aquilo na verdade não aconteceu naquela época, mas foi 10 milhões de anos antes, ou depois, ou na verdade... Então, é um lugar que nunca está pronto, porque ele vai se refazendo a cada informação, né? A cada novo entendimento, você refaz todo aquele campo, você não soma aquele, aprendi mais uma coisinha, eu vou empilhando. Ao ter uma outra descoberta, um outro lugar, uma outra informação, tudo aquilo se refaz novamente. Então, é um lugar, ali, você pensar nessa ideia da arqueologia, é um lugar que nunca está pronto. E um pouco, acho que quando você trabalha com essa continuidade, tem um pouco este lugar, porque ele vai se atualizando o tempo inteiro. E, às vezes, algumas informações e algumas outras percepções que você tem, faz com que você reorganize tudo. Né, que foi um pouco olhando os seus trabalhos, quer dizer, você reorganizou coisas. Algumas coisas desapareceram, outras tomaram mais corpo, quer dizer, você olhou para aquilo de uma outra forma agora. Então, é nesse sentido de entender processo que não é um lugar que vai ficar pronto. Né? Ele está sempre se fazendo.
está sempre se pensando. Né? Então, a gente começa a deslocar um pouquinho essa coisa do espetáculo pronto, acabado. E eu acho que agora tem vários artistas que eu tenho visto, aqui você, eu fiz isso também, outras pessoas, de revisitar algumas obras antigas e para quê? Por quê, né? O que é que tem nesse lugar que você vai lá? Porque eu acho que tem um lugar que é do repertório, né? Por exemplo, quando você olha, vai montar um balé do século passado, vai lá, você estuda. Tem esta coisa que é preservar um repertório que mesmo ali vai havendo grandes mudanças. Mas o objetivo é você entender aquilo como um repertório. Um jeito de dizer. E tem um outro lugar que não é entender essas obras como um repertório que você vai lá revisitar, mas é olhar para frente, olhar para o futuro. É você entender essas obras que estão lá para frente. Não como um olhar para o passado, mas um olhar que retrabalha o futuro. Né? É uma reinvenção, na verdade. Né? Eu gosto de saber. Você faz uma reinvenção daquilo que foi. Eu trouxe até um texto que eu peguei ele ontem, assim. Eu li um pouco, mas eu sou péssima para falar texto. Mas é um texto do André Lepec, quem quiser ler, que ele fala exatamente sobre essa remontagem. Deixa eu dar o nome para vocês, quem quiser anotar. Eu trouxe até aqui. A performance ensaiada. Olha que massa. A performance olha da massa. Bacana, né? Então, tem o livro? Na verdade, é um livro que tem... São vários textos. Tá. Uma coletânea. Depois eu falo. Tá. E um dos textos é do André Lepec e ele está exatamente falando dessa questão das remontagens. E tem uma coisa que ele fala que quando você vai fazendo essa reinvenção, aí, que ele não usa exatamente esse nome, algumas coisas que estavam lá são potencializadas. Então, é por isso que às vezes você olha para aquilo, porque você potencializa coisas que já estavam lá e desaparece outras coisas, né? Então tem um desaparecimento de algumas e potencializa outras. Então, nesse sentido, que é olhar, né, você refaz um futuro e não fica tentando estabilizar o que já tinha, grudar, né? Só de pensar assim mesmo como eu acho que você fez isso, né, nesses trabalhos de essa reinvenção, porque quando você trabalha nessa ideia de processo, nessa arqueologia, coisas vão desaparecendo mesmo, e elas precisam desaparecer para dar visibilidade a outras. Até mesmo as que já estavam, né, potencializadas. Às vezes faz com que a coisa desapareça, você repete para desaparecer. E potencializar, não para manter e fazer cada vez melhor. Né? Porque tem uma ideia de refazer e repetir, eu vou fazer cada vez melhor. Cada vez melhor, vou lá fazer um passeio, vou fazer uma pirueta, cada vez melhor, vou repetir. E eu acho que tem uma ideia de repetição que é nesse voltar para o trabalho, que é o desaparecimento, é uma reinvenção de coisas e potencializar algumas coisas que estavam ainda por vir, que estavam lá, mas lá e que elas precisam de um outro tempo e de todo esse mapeamento de lugares para elas emergirem, né? E elas só existem porque ela tem todo esse histórico, esse conhecimento prévio, né? Exatamente. É o conhecimento prévio. Acho que, como o pessoal do vocacional, que é super bacana, eu vi nascer esse projeto, acho que é importante falar que tudo isso está no corpo, né? É esse corpo desse artista que vem com esse conhecimento prévio, com a questão da subjetividade, que vem... Por isso é o posicionamento que a Thalita fala político, porque é um posicionamento... Você se posiciona, você vem e se posiciona sobre aquilo, né? Sobre essa questão. Então, acho que
que é importante a gente falar que o Marcos trabalha com dança, performance, e ele vai reorganizando isso, né? Ele vai trazendo a partir da percepção e da sensação, que é um pouco o que a Vera está falando, ele trouxe o bispo, mas o bispo através da percepção e da sensação, aí é uma obra do Marcos, né? Inspirado no bispo. Acho que era isso que a gente estava falando um pouquinho, que é essa autonomia, essa biografia que se traça através da área artística. Que até mesmo essa ideia de reinvenção, de revisitar, é a importância até para eles que estão fora, por exemplo, para Pim, para Luz, porque a gente consegue se entender mais ainda e eles conseguem olhar de uma outra forma. Né? Não, foi muito rico assim, estendendo para... Então agora quando eu falo uma coisa ou para Pim ou para o Rafinha, já tem um outro entendimento, né? De estar junto também nesse processo, né? E e também, interessante, a Thalita entrou agora também, e é legal porque como ela não fez parte dos processos anteriores, né, ela vem com um olhar que exatamente, às vezes, potencializa o que eu não tinha visto. Então, nesse sentido, foi interessante a dimensão dela. Porque, nossa, mas eu estou fazendo isso, mas eu não estou... São essas informações que vão fazendo você reorganizar o seu entendimento. Não deixar o pronto, né? Não deixar fechado. Então, deste lugar, porque se fala tanto em processo, mas tem esse entendimento, dizer, processo, gente, mas dá um tempinho que já vai ficar pronto. Não vai ficar pronto nunca nesse outro entendimento. Esquece. Não vai ficar pronto. Você já desistiu, né, Mauro? Ele existe. Não vai ficar pronto. Ele existe nesse lugar ele existe nesse lugar de isso, nesse momento, nesse instante, presentifica. E eu, assim, talvez ainda pontuando mais isso que vocês estavam falando, do que também eu acho que não dá para separar estética de política, isso, sabe? Exato. Estética é política. Isso, porque estética é o jeito como você organiza, no caso, uma obra. E essa organização ela é política no sentido amplo, porque carrega a sua ação no mundo, carrega a sua percepção de mundo, carrega as suas reflexões, carrega o jeito como você se coloca. Então, é estético-político. É posicionamento. Não é estética e política, é estético-política. Exato. Tá junto. Porque a estética permeia tudo. Porque né? o fazer, o jeito como você faz, o jeito como você pensa, o jeito que você organiza, carrega aí o entendimento de mundo. É isso mesmo. Fala, Mauri. Sim. Do nada. Quando eu disse isso, Vera, primeiro assim, só para as coisas de usar as palavras sempre são difíceis, né? E nunca dão conta. Quando eu falo, dança de pesquisa, dança contemporânea, isso tudo eu acho que assim, eu tô super contaminada por um discurso bastante burocrático dessa dança. Eu também acho que não tem essa divisão de o que é não, tem começa conceito a se e não criar tem. Um monte de chavões. Mas eu acho super importante atentar para isso, né? Senão a gente fica reproduzindo. Muitos chavões e você repete, né? Você é geral. Assim, a gente vai repetindo Jeitos de dizer, né? E daí a pouco você fala, mas o que isso quer dizer? Sabe? O que é? Porque vai ficando tão um lugar comum que na verdade é um lugar comum que vai se esvaziando. São palavras que não se dão conta. Porque elas, acho que tudo tende tende uma estabilidade as palavras também tendem a ter uma estabilidade e a gente precisa desestabilizar esses entendimentos que a gente vai achando e dando por certo. Sim, esburacar, né? Fechado. E outra coisa também disso que se coloca que também foi com esse intuito de falar de uma estética que já tem uma política, né? Não é separar. E pensando no que você colocou, Pinha, não sei se eu vejo tanto a política como você falou de autonomia, né? Que tem essas referências,
essas misturas, esse campo de mistura com outras figuras, né? O bispo e outras. Mas na verdade acho que o quanto o que ele produziu, né? Não é nem o bispo, já é um outro universo, mas aquilo que ele colocou ali que chamou a atenção e que entrou aqui nesse campo, né? Nesse território. Mas porque, não sei, quando se fala em autonomia, pelo menos assim, pensando agora de uma coisa que é bem desse discurso político, né? Até, assim, vejo a autonomia mais como uma coisa mais aberta, porque se você constitui um campo assim, esse trabalho é do Marcos, claro, acho que tem uma pessoa aí. Não é nesse sentido de autonomia, é de posicionamento mesmo. Que a arte faz, né? A arte te coloca, quando você vai dizer alguma coisa, é você. Então, assim, é esse posicionamento, essa autonomia, esse desejo de significar, né? Que vem rompendo com a estética do belo. Ele vem mais para o singular. O que eu quero dizer para o mundo? Diferente daquela estética da arte do belo. É essa diferença, é sobre esse posicionamento que eu estava falando. Que é uma coisa que vem dos anarquistas, que vem rompendo, que chegou mesmo com a dança contemporânea. Ela tem esse pensamento, ela não tem do nada, ela vem de um movimento. Né? Ela vem de um movimento quebrando a indústria cultural, essa indústria de massificar, de modelos, de formas, e vem pessoas dizendo, né? E o artista vem com o corpo, né? Talvez hoje também, para falar de dança contemporânea, a gente não fala muita coisa, porque... Está muito aberto. Aliás, não fala nada, né? Porque virou um negócio tão abrangente que o que pode ter sido alguma coisa lá para trás que mexeu com alguns parâmetros. Isso. Hoje, na verdade, ela de novo, né, vai criando uma estabilidade, vai criando um lugar ali que começa a não ter mais, né? Você precisa começar a reinventar também esse como se perdesse o seu papel, né? Exatamente. É que eu acho que a gente faz, que eu acho que são as pessoas que fazem perder isso, né? Porque na verdade a arte ela vem mesmo pelas bordas, então ela nunca vai, né? Ela fica e logo vai aparecer um movimento que escapa disso, que vai se reorganizando, vai ajustando, né? Vai ajustando. Acho que é tão singular, né? É bem singular mesmo. Falar a dança como tão diferente. Mas é curioso. Não, é que é muito interessante isso do que a Vera estava falando, dos processos, né? Eu acho que é o que mantém também tudo vivo e interessante. Né? Deslugares, aquele processo, chama mesmo, Estudo para lugar nenhum. Estudo para lugar nenhum. Juntei com o Raul Deus. Juntei. Estudo para esse trabalho do Cris, tantos, né, jazz, tantos trabalhos foram apresentados como processo. Eu acho super interessante. E não tem que ir para lugar algum nesse momento ou em nenhum momento. Eu acho isso muito interessante. E tem sido muito legal, assim, nesse espaço, quando os artistas vêm, ficam 4, 5 dias, ou, enfim, voltam, e você vê que a relação deles com o trabalho do público, das pessoas com o trabalho dos artistas, muda, porque tem um aprofundamento, visita e revisita. Acho que isso é muito interessante, mas nem sempre é entendido. Quantas e quantas vezes se apresentam aqui processos, o que para isso que esse espaço está aqui, né? Tem que ser, né? Mas assim, nem sempre isso é entendido pelas bancas, pelas pessoas, né? Assim, mas é vital que isso continue, que seja constante, né? Essa coisa de não ter um produto, de não ter um repertório necessariamente pronto. Isso que a Vera falou, de estar revendo as camadas e transformando em outras coisas.
né? Porque acho que são módulos de produção diferentes, né? Quando você pensa no repertório, quando você pensa nesse lugar, que é um lugar que vai se fazendo, é lógico que aí vai gerando aquelas confusões, né? Nossa, eu tive uma ideia, olha, ontem à noite eu experimentei isso na minha casa, eu venho aqui, alugo todo mundo, entendeu? Tinha uma ideia ótima. Eu tinha uma ideia ótima, gente, eu não sei bem ainda, mas aí se aluga todo mundo para ver, entendeu? Faz mais um tempinho lá, pensa melhor. Eu estou falando assim, mesmo esses trabalhos que já tem, sabe, que já andou, eles têm esse lugar de não estar pronto, como essa arqueologia que nunca está pronta. Ela não está começando, ela não está pronta porque ela está começando. Ela não está pronta porque é da natureza daquele modo de produção não estar pronto. Ele já me olhou feio. Não vai nunca ficar pronto nada. O que eu vou fazer da vida? Eu tenho uma curiosidade, Maria, que eu queria te perguntar. Você não precisa responder, porque eu acho que ficou muito tempo atrás. Esse projeto foi o que você fez parte da banca, né? Qual? Esse daqui. Sim, foi. Como é que é a relação de ler o projeto e ver? Se você não quiser falar, fala depois. Mas porque como isso não acontece nunca, é a primeira vez que está acontecendo uma conversa com alguém que participou da banca. Que veio assistir. Da minha banca. Que participou da banca e veio assistir. É a primeira vez, porque das outras vezes já sai correndo rápido. Ninguém fica. Você foi obrigado, é ele que organiza. Ele é obrigado. Não, mas eu acho que quando você vê o projeto, assim, honestamente, acho que são duas coisas. Você vê o projeto e você vê o artista. Não dá para não associar. Né? Aí você tem uma análise, eu acho assim, do ponto que a pessoa tem a ver com o que a Vera falou, do ponto que ela está, e como ela propõe a reler aquilo que ela está, para onde ela quer chegar. Eu vejo muito assim, sabe? O que você vai reler dentro do seu trabalho para propor um outro trabalho, mesmo que o seu trabalho seja a continuidade de onde você estava. Né? Isso para mim é um projeto. Né? E ele é no corpo. Ele não é no papel. Ele é no seu corpo. Acho que eu não fui claro. Não, foi claro. É no corpo, é o que a gente está fazendo. Mas como para você esse no corpo é subjetivo, porque você não viu nunca? Não é subjetivo. Nunca é subjetivo. Não, você vê. Eu já estive outras vezes, você vê o vídeo, você vê o artista, você vê o desenvolvimento daquele artista. Eu acho que o Música no Ar é o melhor exemplo. A Helena, você vai vendo na trajetória deles pequenos sinais de como eles vão mudando aquele corpo. E é isso que eu vejo em você, né? Não é um projeto. É no corpo. Eu acho que até talvez a ideia de quem é público também tem que mudar um pouco, né? Para a gente pensar nesse lugar hoje, deste modo de produção, porque isso que a gente estava falando, quer dizer, quando você se depara com uma coisa, com outra, e que aí você consegue assistir uma coisa lá, mudou meu entendimento daquilo que eu tinha visto antes, e esse conjunto de coisas vai construindo entendimentos, né? Então, acho que também tem que ser um público em processo. Acho que a gente tem que construir um corpo, né? É um corpo também que está sendo porque é diferente quando você tem uma ideia do espetacular. Então você vai lá, o virtuosismo, né? Alguma coisa acontece para você, um grande show, você sai de lá e pronto. E eu acho que tem um modo de produção que exige também um trabalho de quem
e vai entrar em contato com aquilo, de exercitar esse entrar em contato, sabe? Você vai ver uma coisa, vai ver outra, e vai ver outra. Aí você fala, nossa, depois da 10ª coisa, você fala, nossa, agora eu consegui entender aquela outra coisa e lá pra frente vai ficar mais claro. Então, acho que é um público em processo também. Nossa, a Sheila, eu vi tantos fragmentos de trabalhos dela que eu só entendi ela aqui. Quando ela apresentou 4 dias, cada dia uma atividade. Aí eu vi os 4 dias. Você viu os nossa, 4? agora eu comecei a entender ela como um todo. Assim. Porque são coisas que às vezes se descontinuam e vão continuar lá na frente. A hora que você aproxima essas coisas, que é uma das coisas que o Rodrigo coloca na dissertação dele, a hora que você coloca, né, vários trabalhos juntos, numa curadoria onde você pensa e por que você está pondo aquilo, você produz um novo entendimento. Cria uma obra. Mas acho que hoje em dia é muito raro a gente ver lugares que organizam esse tipo de curadoria, né? Você vê vários trabalhos no mesmo lugar. A gente não tem muito essa possibilidade. Não tem. Eu mesmo tem esse não tive, exercício. né? Por exemplo, foi 2 lá não tem e esse uma exercício. Quase não vê. Tem, porque entram milhões de questões, né? Outro dia Eu acho que o lugar ajuda mesmo. Na Olívia, a curadoria deles o trabalho que tem fomento que a gente não precisa pagar cachê. Então, A escolha não tem... Aí não produz esse tipo de lugar, né? Mas é só porque a gente também, quer dizer, do mesmo jeito de pensar a curadoria, eu acho que a gente também vai fazendo isso conforme você vai entrando em contato com muitas coisas. Gente, alguém tem alguma pergunta? Porque acho que a gente não pode ficar muito tempo aí. Ou não? Podem fazer. Não, quem sabemos? Acho ótimo que não tem. Então, Vai embora mais cedo. que horrível. Mas foi legal ver o vocacional aqui. Fiquei bastante contente. Tinha mais gente, era? Tinha mais os rapazes. Ah, tinha mais, Geralmente, Do vocacional, não. Do Do vocacional, Tá. Tinha? Bem maior. Não, tinha. Conheço só os Nem eu sabia. Não conheço nenhum. Resistência. Não. Então, olha só, para finalizar, então, eu queria aproveitar, porque eu nunca consigo fazer isso no final do trabalho. Os trabalhos que eu não... Enfim, aí já é uma outra discussão. Mas eu não consigo fazer isso quando acaba o trabalho. E como não tem sempre esse lugar de discussão, eu queria agradecer muito a Pim, que está comigo há um tempão, que é assistente de direção, que está resistindo, que acho que é importante, insistindo. O Rafa também, que já tem um tempo. E a Thalita, que começou agora. E o Theo também, que O Theo. Enfim, mas, né, assim, desse... essa troca, né, Marco? Porque às vezes eu tenho vontade de falar, de agradecer, mas não tenho a oportunidade. Então, mas principalmente isso a vocês, eu quero dizer que é muito importante que vocês estejam comigo e que é importante para eu ter mais força para insistir, né, para continuar. Porque já é um lugar tão solitário, já é um lugar tão difícil e que vocês me dão muita essa força, né? Eu acho que esse revisitar pra gente foi assim fantástico, porque nós começamos a entender muitas questões que o Marcos trazia, assim, de ter uma estrutura, mas deixar livre, da técnica fazer parte da cena. Então a gente tinha toda essa discussão e aí concretizou mesmo. Falou, olha, né? Era isso. Então, isso, e aí a gente conseguiu dialogar com a técnica, falou, olha, vocês são espetáculo, principalmente no aeroporto, que tem os músicos, né? Olha, vocês são a cena, vocês não são a marcação, né? Vocês são a cena, o vídeo, que né, a gente conversava com as meninas que construíam o vídeo, olha, vocês são a cena não existe sem isso, então como é que você, eu falo sempre pro Theo, olha, essa música vai dançar,
essa luz vai dançar. E aí a gente começou a entender quando o Marcos falou assim, não, mas não deixa rígido. É isso, mas você pode ir pensando e tateando. Aí isso aqui emergiu nessa trilogia assim, sequencial, que a gente precisa, que o artista, né, qualquer artista deveria ter, esse exercício, que isso também é uma formação de público, é uma formação, né, assistir essa trilogia é uma formação. E aí, então a gente está falando, eu acho muito generoso da sua parte, assim, Marcos, que acaba sendo uma troca mesmo. Assim, e ouvir, né? Não é só que a gente traz coisas, né, por causa desse convite, dessa relação, mas acho que tem um jeito seu muito de também fazer isso que a Pim tá falando. Olha, você, o vídeo, o escrito, a luz, cada um tem um papel que é tão quanto importante aquilo que você está fazendo aqui, sabe? Não tem uma hierarquia entre esses elementos cênicos. Eu acho que isso faz com que não só a dança se potencialize, mas cada fazer aqui. Sabe? Cada um que está aqui, né? Acho que tem um jeito que acho que muito próprio seu, né? Enfim, de lidar com essas coisas, assim, que também de se despojar de alguns lugares, né? Assim, muito, né? Eu estou fazendo, né? Eu acho muito interessante, assim, que eu acho que também não é muito fácil de ver por aí, assim, pelo menos que eu já, né, já experienciei. E finalizar então, agradecer a Mauri. E para finalizar, queria agradecer muito. O Gui também. O Gui tem mais 2. Que teve paciência. Agradece a domingo. Vamos ver, até domingo. Vai dar. Não, mas eu quis. Mas vai agradecendo agora. Bota a câmera. Não, agradecer muitíssimo a Vera, porque certeza. Não só pela presença dela aqui, mas para sintetizar toda essa discussão que a gente teve, né, de processo de trabalho, de tempo, de revisitar as coisas. Aí eu queria dizer que foi muito importante trabalhar com a Vera, o tempo que eu fiquei com ela, que ela também me ajudou a revisitar meus trabalhos com outro olhar. Então eu tenho muito... Como é que se diz? Eu sou muito grato, fico muito feliz. E também... Porque eu consigo ver não só o Leonilson no trabalho que eu organizo, mas eu consigo ver o quanto o processo que eu passei, o olhar dela está também no meu corpo, no meu trabalho, e que eu assumo com todo, assim, prazer, com todo... E também eu acho que, assim, como a gente conta artista, essa trilogia, ela realiza um pouco a necessidade da gente, quanto artista, de querer ver, fazer e se fazer. E eu acho que a Vera veio em todos, teve essa disponibilidade de não ser só técnica, de não se falar só o jeito dela, de vir dialogar. Então, eu acho que isso foi tão bom, né? A Vera veio, assistiu todos, ai, que bom! Então, assim, também participou desse processo do processo. Então, isso é importante. Então, quando fala, total, né? Porque ela já falaria bem, a gente sabe, mas daí ela tem esse cuidado, de cuidar do trabalho do outro, isso eu acho que foi muito gratificante, né? Uma coisa de alteridade. A PCA. Certo, gente? Agora a diretora de tudo, que alguém tem mais alguma coisa para falar, por uma questão de ordem? De ordem. Bom, obrigado pela presença de você, obrigado. O Guilherme já está olhando feio. O povo, né? Alguém tem que fechar a magia.